muito bom dia a você, pai e mãe das nossas crianças aqui da nossa querida Igreja Presbiteriana da Silva Jardim. Estamos com saudades de ver a nossa igreja cheia de gente, estamos com muitas saudades das nossas crianças que nos encantam, que nos alegram o coração e que também alegram muito o coração do nosso Deus. Em breve gostaríamos de ver essa igreja cheia novamente e o Ministério Infantil recheado com as nossas crianças. O Ministério Infantil então está terminando o primeiro trimestre de 2020 e um trimestre diferente, né? Muito diferente. As últimas semanas foram semanas de pouco convívio social, de isolamento. Não podemos mais estar juntos, não podemos mais estar com os nossos pequenos aqui na igreja, mas ao mesmo tempo Deus nos permitiu um momento precioso, um momento de estarmos em nossos lares com os nossos filhos, né? O núcleo familiar tem se fortalecido, pai, mãe e filhos têm convivido muito mais tempo, com mais intimidade. Isso é muito importante na vida da criança, né? Ter as suas referências de pai, de mãe. E também temos mais afazeres, né? Principalmente nós mulheres precisamos estar atendendo os nossos filhos com as aulas que eles estão tendo online. Temos que distraí-los, temos que muitas vezes estar trabalhando em casa e atendendo as nossas crianças. Muitos pais também estão em casa trabalhando e tudo isso gera mais trabalho doméstico, né? Muitos de nós temos que limpar a casa, temos que cozinhar e atender as nossas crianças. Mas no meio dessa correria toda, dessa pandemia, será que temos separado o nosso tempo para o Senhor? Temos tido este cuidado de separar as primícias do nosso tempo para Deus? Isso Ele requer de nós, não é? Precisamos estar buscando a face do nosso Deus, orando a Ele, clamando pela misericórdia dEle e principalmente orientando os nossos filhos dia a dia no temor do Senhor, na leitura da palavra com os nossos filhos, ensinando-os a amar o Papai do Céu, a ler a palavra de Deus, porque este é o mandamento do Senhor. Então, em meio à correria do nosso dia a dia, precisamos fazer o nosso culto doméstico com os nossos filhos. A igreja, temporariamente, né, está com as portas fechadas para as crianças. As nossas professoras têm tido um trabalho e um cuidado e um zelo de continuar ministrando as aulinhas para cada salinha do Ministério Infantil. Mas em casa, nos nossos lares que nós devemos diariamente estar reforçando esses ensinamentos, estudando com os nossos filhos a palavra de Deus, separando tempo para o Senhor, porque as crianças podem até achar que elas não virão mais à igreja, porque não estão fazendo mais parte desta rotina, mas elas não podem se esquecer de que Deus é o Papai do Céu delas e de que nós somos povo de Deus. Os nossos lares são lares diferentes. Apesar da pandemia, a nossa esperança, a nossa fé está no Senhor. Então, que nós, como pais, possamos estar obedecendo a voz de Deus, obedecendo este mandamento de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Eu venho pedir a cada pai, a cada mãe, que tenha esse compromisso com os seus filhos, de ensiná-los, orientá-los, orar com eles e
reforçar a eles de que eles pertencem a Deus e que nós precisamos separar esse tempo precioso para estarmos em comunhão com o nosso Senhor. Que Deus abençoe a cada pai, a cada mãe, a cada família aqui da nossa igreja e que em breve possamos estar todos juntos reunidos como congregação do Senhor. Fiquem com Deus, uma boa semana. Olá, bom dia, crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? Como que estão passando a semana? Estão estudando bastante? Se divertindo também em casa? Hoje estamos aqui, mais um momento juntinhos para a gente ouvir a palavra de Deus, ouvir uma história, cantar, né? Mas antes vamos mandar beijos para todos, né? Olha lá, o Miguel Anthony, o Pedro... Olha o Gustavo, o Álvaro, a Rebeca, o Pedro Luiz, a Júlia, olha o Tiago, o Lucas e a Clarinha. Saudade de todos vocês, viu? Logo, se Deus quiser, vocês vão estar aqui com a gente, tá bom? Nós vamos orar, tá bom? Pra gente iniciar a nossa aula de hoje. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Por estar na Tua presença, Senhor. Obrigada, Papai do Céu, pela vida de cada criança, que cada um possa fazer a Tua vontade. Senhor Jesus, ajuda-os a sempre te obedecer o papai e a mamãe e sempre te servir. É em nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Vamos cantar? O coração do menino e da menina. Vamos lá? O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Muito bem. Vamos cantar mais um? Mais um. Vamos lá? Leia a Bíblia e faça a oração para a gente poder crescer espiritualmente, né? Para a gente poder aprender mais da palavra de Deus. Para isso, a gente tem que ouvir a palavra de Deus, tem que ler a palavra de Deus. Quem não sabe ler, faz junto com o papai e com a mamãe. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. E quem não ora? Quem não ora, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá. Por isso é importante a gente ler a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus e ela é que nos alimenta. E a história de hoje está aqui, ó, na Bíblia, na palavra de Deus. Nós vamos falar sobre Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei. Alguém sabe o que é copeiro? Mas o que é copeiro, prof? Copeiro era uma pessoa que servia o rei. Ele servia o rei, era aquela pessoa assim que experimentava tudo que o rei ia comer. Porque o rei, naquela época, muitas pessoas queriam envenenar o rei. Então ele tinha que ter alguém de muita confiança para que provasse a comida e servisse o rei e garantisse que nada acontecesse com ele. Neemias era essa pessoa importantíssima. Ele foi bem escolhido para servir o rei. E ele era copeiro do rei.
Neemias, ele era um servo fiel a Deus. E ele era parente, tinha parentes e fazia parte daquele povo que estava lá em Jerusalém. Lembra que a gente contou na outra aula? Neemias queria muito saber notícia da cidade. Queria saber como é que estavam as pessoas, como é que estava a cidade, como é que estava Jerusalém. E de repente chegou um irmão dele, olha, e chegou mais um amigo dele lá de Jerusalém. E Neemias queria saber notícia. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas em Jerusalém? Neemias estava curioso para saber como que estava lá. Vocês também estavam, né? Então, os amigos deles ficaram meio tristes. Pois é, Neemias, as coisas não andam muito bem em Jerusalém, não. O povo está desobedecendo, as muralhas foram derrubadas, os muros queimados. O povo está desobediente, está sofrendo, Neemias. Neemias se entristeceu, ficou muito triste com tudo aquilo. Ele achou que ia receber boas notícias. E de repente ele sabe que as muralhas estão queimadas, derrubadas e os portões caíram. Ele ficou muito triste. Eu também ficaria muito triste com tudo isso. Mas o que Neemias resolveu fazer? Ele se entristeceu, mas ele não se abateu, ele orou. Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Deus, por esse dia. Pai, perdoa os pecados do meu povo, perdoa tudo que eles estão fazendo de errado, a desobediência. Ah, Deus, tem compaixão deles, Senhor. Ah, Deus, que eles possam voltar a ser felizes na terra deles. Eles precisam ser felizes, Senhor. Perdoa eles. E ele orou a Deus. Quando ele estava triste, quando ele achou que algo de ruim aconteceria, e ele sabia que tinha acontecido muita coisa, ele recorreu ao Papai do Céu, que é aquele que ouve as nossas orações. Ele ficou muito triste e pensou, o que eu posso fazer? O que Neemias podia fazer para ajudar o povo dele que estava lá naquela outra cidade, que tinha caído os muros, os inimigos derrubaram os muros? O que ele poderia fazer? Porque Jerusalém estava em perigo, o seu povo estava em perigo, a igreja, o templo de Deus estava em perigo, e Jerusalém podia ser nem considerado uma cidade mais, porque ele não tinha mais as muralhas que cercavam. Então a situação era bem difícil. Mas o que um copeiro poderia fazer? Ele não sabia construir, ele não sabia nada de obras, o que ele poderia fazer? Mas ele entregou nas mãos de Deus, ficou preocupado, se compadeceu com as pessoas que estavam lá e ele queria muito ajudar. Mas de que forma, não é verdade? E o que a lição de hoje traz para nós? Compaixão. Neemias teve compaixão. Ele poderia muito bem não ter nem ligado. Ah, deixa aquele povo lá. Não tô nem aí. Eles são desobedientes a Deus mesmo? Não. Ele se entristeceu com as notícias e ficou pensando, poxa, eles estão sofrendo, o que é que eu posso fazer para ajudá-los? Ele tinha uma vida boa, morava no castelo, né? Ele não precisava nem se preocupar. E a Bíblia nos ensina, com essa história, Deus quer nos ensinar que a gente deve ter compaixão das pessoas. A gente deve, assim como Neemias, se preocupar com as pessoas, com aqueles que precisam. Quando a gente fica sabendo que alguém está precisando de alguma coisa, o que a gente faz? Não dá bola? Não, a gente tem que se preocupar. Pensem em vocês, um amiguinho está brincando lá na escola, correndo e de repente ele cai. Todo mundo começa a rir dele. Ele deve estar até com dor e com vontade de chorar, mas ele não vai chorar. Por quê? Porque ele está com vergonha. O que você deve fazer? O que nós devemos fazer nessa situação? Hein? Falem para mim. O que a gente deve fazer se vê o amiguinho lá chorando porque caiu? A gente deve rir dele? Não. A gente deve se preocupar se ele está bem, perguntar, tá tudo bem com você? Tá precisando de ajuda? Né? Porque a gente tem que ajudar ele nessa hora. Não dar risada, porque ele já tá com dor. Tá com vergonha porque tá todo mundo rindo. Nós temos que ter compaixão dele.
olhar para ele com amor, né? Olhar para ele com amor, ajudar, não dar risada, não tirar sarro, pensar que poderia ser a gente ali também. E que nós aprendemos com essa lição que a gente tem que olhar para os outros com carinho, com amor, com compaixão, se colocar no lugar dos outros. Assim como Neemias, o copeiro do rei, se preocupou com o povo dele que estava com a cidade, ó, toda destruída, ó, toda caída a cidade. Mas a gente vai aprender no próximo domingo, na próxima aula, como que Neemias pode ajudar o povo dele. Porque eu fiquei curiosa, um copeiro, como que ele vai ajudar o povo? Vamos ver no próximo domingo. Não percam a próxima aula, tá bom? Um beijo, tchau para vocês.